capítulo 45 de Gênesis. Vamos fazer um pequeno resumo e vamos concluir mais tarde. Esta leitura nós faremos responsivamente. José dar-se a conhecer aos seus irmãos. Eu tenho lido isto a beça e tem hora que eu paro para ver esse encontro da família, né? Como é que aconteceu, né? Algo extraordinário, que mexe com o coração da gente. Então vamos ler a partir do primeiro até verso de número 15. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Verso 2. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhes puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhes: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. A ti, aí eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e a tua casa, tudo o que tens. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer o meu pai para aqui. Agora você veja o verso 15, uma coisa fantástica. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele, até este ponto. Querido Pai, bondoso Deus, como é bom aprender com a Tua palavra. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está no controle como esteve naquele período. Isso nos dá alegria, segurança, em saber que, assim como o Senhor não abandonou aquele rebanho naquele momento, o Senhor não vai abandonar esse rebanho que está aqui esta manhã, porque nós estamos debaixo dos cuidados do Senhor.
Senhor, ajuda-nos a ter fidelidade a Ti, a sermos leais àquilo que o Senhor tem nos pedido através da Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O preço da maldade. É importante você saber que o que você vê nesse texto aqui no geral é que estes irmãos de José praticaram uma maldade muito grande contra o seu irmão, e sabendo que ele era muito querido pelo pai, porque ele e Benjamim era filho de uma esposa amada dele. E esses rapazes fizeram sofrer o seu pai durante 25 anos. O pai estava convencido de que José tinha morrido, e ele conviveu com esse fantasma durante 25 anos. Agora imagine a dor para um pai, e imagine agora também estes irmãos que tinham cometido este mal, como eles conviveram com este fantasma, com esta tormenta dentro deles. E agora chega o momento, portanto, em que eles iriam pagar o preço da sua maldade, porque eles iriam sofrer algumas coisas como sofreram. Portanto, José, como governador, ele tinha toda a autoridade, e tudo que ele revelou aconteceu. José fez celeiros para guardar mantimento. Os 7 anos que ele falou de vacas magras aconteceu, e de vacas gordas também. Então nós precisamos entender como Deus agiu e qual foi a razão. Foi para preservar o seu povo. E é por nossa causa, irmão, que muitas coisas, ouça o que eu vou dizer, este mundo ainda não foi destruído por causa da igreja de Deus. Você não ouviu o que eu falei? Este mundo ainda existe por causa da igreja. A igreja do Senhor é que está protegendo este mundo por causa do cuidado do Senhor com a sua igreja. Então este mundo vive na nossa aba, vamos assim dizer, né? Eles vivem na nossa aba, mas vai chegar o dia quando o Senhor vier buscar a sua igreja. A Bíblia diz que este mundo vai arder em chamas quando essa igreja sair e ela voltar para estar com o Senhor. Portanto, irmãos queridos, é muito importante a gente observar no capítulo 42 e verso 21, algumas reflexões para o momento. Veja o que está escrito, verso 21 do capítulo 42. Então disseram uns aos outros, aliás, disseram uns aos outros, na verdade, nós somos culpados, olha o que? No tocante ao nosso irmão, porque nós vimos a angústia de alma, quando nos rogava e nós não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Por quê? Que eu estou tentando fazer o mais rápido possível aqui. Por quê? Porque eles começaram a sofrer pelo mal que eles tinham feito. E eu tenho dito aqui, olhe para nós, para mim por favor. Uma das coisas que mais nos mata é a nossa consciência. Quando você tem uma consciência acusada por algo que você fez e que não deveria ter feito, isso traz sofrimento. Aí vem aquilo, por que eu fiz? Isso fica lá dentro. Isso é uma tormenta que entra na mente. Então é necessário que a gente tenha cuidado no nosso viver, na nossa maneira de agir. Pense sempre antes de tomar
qualquer atitude ou fazer qualquer coisa, pense quais serão os resultados. E eles então aqui estavam dizendo isso, quando nosso irmão estava lá sofrendo e a gente não teve pena. Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes que aqui se requer agora de todos nós os seus sangues. Então eles estavam sofrendo por ter feito mal ao seu irmão. Então tudo que você faz, ouça por favor, tudo que você faz de mal, errado, ela vai vir à tona. Mais cedo ou mais tarde aparece. Não há ninguém que possa ocultar tanta por muitos anos. Sempre vai vir à tona. É assim que funciona. Nós precisamos ter, portanto, este cuidado. Tem início, portanto, agora o tratamento com os seus irmãos, e Deus ia trazer para eles o mal que fizeram para eles. Para quê? Para pagar a conta. Mas qual era o objetivo? Era trazer todos eles de volta para Deus. Ouça bem, a razão deste sofrimento: José mandou botar todo mundo na cadeia, mesmo sendo irmãos, mandou trancar todo mundo no cilindró, fez pressão em cima dele, para quê? Para eles reconhecerem que o mal que eles fizeram foi grande. Então eles precisavam ter este sofrimento, para quê? Para que eles reconhecessem o mal e assim voltassem para o Senhor. Por quê? Porque eles iriam ser as tribos. Isso era muito sério, irmãos. E eles sofreram para ajudar a eles a voltarem para o Senhor. Isso aconteceu, irmãos. Aconteceu para o bem dele, não foi para o mal. Muitas vezes, eu quero abrir um pouquinho, acontecem certas coisas na minha vida e na sua vida, é para você reconhecer que você deveria ter agido diferente, que você deveria ter se cuidado, e muitas coisas acontecem por isso. Não que Deus queira te punir, mas para fazer você entender que aquilo que o homem semear... Igreja, tem gente aqui que está cochilando. Aquilo que o homem semear... Essa semana agora eu comi milho cozido durante 2 dias. Botei água para ferver. Vou dar uma receita. Sabe por que eu comi? Porque eu plantei. Eu semeei, deu trabalho. Agora eu estou colhendo as espigas. Quando você botar o milho para cozinhar, eu estou saindo na televisão, você coloca a água e coloca o milho. Quando ela estiver com boa fervura, você coloca um pouquinho de sal. E depois que você colocar o sal, você bota uma colher de açúcar. Por quê? Porque vai abrir o sabor. O milho fica saboroso. Então, sal e açúcar vai equilibrar para que o milho... Não vou te cobrar nada por essa receita. É só para você saber que é saboroso. Agora, depois você pega um café. Agora, não faz café, aquele café que você vê o sol do outro lado, não. Um café forte. Adoça ele um pouquinho, precisa equilibrar também o doce. É uma delícia. E eu vou dizer qual o resultado. É espetacular para o intestino. De graça essa receita. Essa é de graça para você. Capítulo 45 foi o que nós lemos. Após tratá-los de maneira forte, ele, José, faz uma revelação: eu sou seu irmão José. E perguntou para eles, porque o que ele estava no coração era saber como estava o seu pai.
Apesar de estar lá no isolamento, mas ele não esqueceu do seu pai. E a pergunta que ele fez: como está o papai? Ainda vive? Vai buscar o papai, traz o papai para aqui. Que coisa fantástica. Perguntou para eles: ainda meu pai está vivo? E eles ficaram atemorizados, porque eles tinham feito o pai sofrer durante 25 anos, porque eles falaram com o papai que uma onça tinha matado José, e levaram a túnica dele suja de sangue para dizer, e aquilo estava dentro dele. Então fizeram o seu papai acreditar durante 25 anos que o seu filho tinha morrido. E agora, como reparar isso agora diante do pai? Porque o pai iria saber a mentira deles, porque agora vai ter um encontro de família. Então, irmãos, nós estamos falando isso porque a Bíblia é cheia desses assuntos, dessa história. Ele fez: papai ainda vive? Sim, papai está vivo e está bem. Então, no capítulo 46, verso 28, você descobre algo também muito especial para a gente começar a pensar. Capítulo 20. Aqui tem Jacó, agora vai encontrar com seu filho José e toda a família. Capítulo 46, desce ele com toda a família para o Egito. Vamos acompanhar um pouquinho mais a leitura aí, para você ver como é que aconteceu. Jacó enviou Judá diante dele, e aqui tem um detalhe de muito valor para nós. Olha para mim no instantinho. No capítulo 46, verso 1 a 4, vê se você percebe uma sutileza. Dá uma lida silenciosamente aí. 46, 1 a 4. Deu para ler? 1 a 4. Quem já leu, levante a cabeça. O que é que você viu aí? Apesar de seus irmãos ter falado que José está vivo, José está bem, ele é o governador do Egito, ele está com saúde, mas olha a atitude deste homem chamado Jacó. O que é que te chamou a atenção? Primeiro, ele foi orar. Que coisa fantástica. Diz o texto aqui, você já leu, né? Então diz: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não tema descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação prometida a Abraão. Lá ele prometeu a Abraão. Eles estão na família. Agora versículo 44, aliás. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará o teu olho. Quem sabe o que é isso? Levante a mão. Poucas pessoas. É muito comum lá na roça, agora não, agora você não vê quase. A pessoa quando morre no hospital, quando você vê já está no caixão. Lá na roça, quando as pessoas morriam, meu pai foi assim, a pessoa morre e fica de olho aberto. O que você tem que fazer depois que morto? Você tem que pegar e fazer isso, ó, apertar até o olho fechar. Assim, aí o olho fica fechado. Hoje é diferente, porque hoje, quando a pessoa morre, antes de ir para o caixão, eles fazem uma maquiagem
passa um produto, né? Tem uns, porra, fulano parece que está mais novo. É porque eles passaram maquiagem. Eu estou falando a verdade, para melhorar o aspecto. Naquele tempo não tinha isso. Então ele disse: ô José, você vai fechar o olho do papai. Ou seja, você vai ver o seu pai morrer. E assim você vai apertar o olhinho do papai. E a gente lá na roça, fecha o olho, falando com o defunto, fecha o olho. Tem gente aqui que vai ficar assustada, né? Alguém vai fechar o seu olho. Não sei quando, tenha pressa não. Então, voltando para a leitura, ele desce para lá, capítulo 46, ele está descendo para o Egito. Versículo 6, tomaram o seu gado, o seu bem, desceram e foram embora. Chegaram lá, foi um encontro muito especial, o encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá diante de si e José para que soubesse encaminhá-los até a cidade, e chegaram àquela terra. Então José aprontou-se o carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, e, meu Deus, apresentou-se e lançou-lhe ao pescoço, e chorou, assim, longo tempo. Agora o seu pai disse uma palavra para José. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. E ele aqui ensinou como eles deveriam proceder para falar com Faraó, que era a autoridade maior, e assim ele deu instrução. Lá no capítulo 2 do livro de Lucas, quem encontrar, por gentileza, capítulo 2. Essas frases são importantes. Fala de um homem chamado Simeão. E ele usou esta mesma palavra de uma maneira diferente. Capítulo 2. A Bíblia diz que Simeão esperava as consolações de Israel. Não é isso que está escrito? E diz que ele não passaria pela morte antes de ver o Filho de Deus. E quando eles foram apresentar Jesus no templo, a Bíblia diz que Simeão pegou o menino no braço, orou e disse o quê? Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você viu aí na Bíblia? José, agora Jacó diz para José: meu filho, agora eu já posso deitar e morrer, porque eu vou dormir, eu vou morrer consciente de que você, meu filho, está vivo. E eu disse: que alegria para esse pai, né? Rever o seu filho depois de tanto tempo. Portanto, lembrando, meus irmãos, sempre que o que está em jogo aqui é o projeto do Senhor. Nós vemos algo que devemos ter bem forte no coração. Agora você descobre aqui no capítulo 49. Isso aqui é um conselho para os pais. Jacó, antes de morrer, ele abençoa todos os filhos. Está aí, capítulo 49. Você está acompanhando mesmo? Está vendo? Lá na galeria, você está acompanhando? Dá uma glória a Deus, é bonito. Então está acompanhando mesmo, né? Como disse o pastor Luiz,
Luiz, dá um glória a Deus aí, não, pastor Luiz? 49, você veja a importância dos pais abençoar os seus filhos. Capítulo 49, diz assim: depois chamou Jacó a seus irmãos, seus filhos, e disse: ajuntai-me, e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Eu não vou ler tudo para não tomar tempo, mas é importante a gente saber. No verso 28, são estas 12 tribos de Israel, isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Ele falou para cada um o que aconteceria. Agora olha para mim, papai, mamãe, nós perdemos uma coisa muito importante. Este nosso mundo roubou algo precioso, que é os filhos reconhecerem os seus pais. Na minha época, eu já era casado. Eu ia visitar meu tio que me criou, e eu chegava lá, embora ele sendo uma pessoa alcoólatra, eu chegava para ele: bença meu tio. E ele me abençoava. Os filhos faziam isso. Lá na roça, no interior, os filhos casavam, mas iam sempre na casa do papai. À noite ia lá conversar um bocadinho, voltavam, os papai e mamãe diziam: vai meu filho, Deus te abençoe. Mamãe, Deus te abençoe minha filha. A importância do pai abençoar os seus filhos. Você que está agora com criança pequena, abençoe seus filhos. Nunca diga para o seu filho: você não vai ser nada, você não vai. Não, abençoe. Ao sair de casa dos seus filhos, diga: meu filho, vai em paz, Deus te abençoe, vai em paz. E você, filho, tenha coragem de pedir as bênçãos ao seu pai. Ah, meu pai não é Deus. Porque vivemos numa geração que está mal formada. Estão formados para ignorar pai e mãe. Que aqui na igreja não aconteça isso. Que você abençoe seus filhos. Que você proteja seus filhos. Porque a sua palavra tem poder. A palavra tem poder. Palavra tem poder. Palavra atinge. Isso é importante. Isto é importante. Eu não deixo de abençoar as minhas netas, meus netos. Semana passada ele esteve comigo, me abraçou, me beija e tal. Digo: meu neto, Deus te abençoe, meu neto. Família. Ah, pastor, isso é coisa antiga. Tem filho que só chega perto do pai: papai, tem um dinheirinho para me dar? Se você for um filho abençoado, você nem tem que pedir, que ele já está te dando a mesada. Lá na galeria, os adolescentes digam: eu estou tentando dizer a você como isso é importante. Nós vamos concluir já, tenha paciência. As bênçãos são estas para as 12 tribos, e ele descansou. E agora você vira a página para concluir no capítulo 50. Agora nós temos aqui o final da vida, tanto de Jacó como de José. Chega o final da existência. Capítulo 50. Senão você não vai pegar a história. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Agora estou falando do seu pai morto. Seu pai estava morto.
Ele abraça seu pai, versículo 1, capítulo 50, e o beijou, e ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Gastaram nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios choraram 70 dias. Verso 15 do capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: agora é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de morrer, não sei se é verdade, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoa a transgressão do teu servo. E chorou José quando lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram diante dele e disseram: eis aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não tem mais. Acaso eu estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, é verdade, vocês intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como verdes, agora que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois eu vos sustentarei durante todo o tempo. Olha para mim, José, um homem sem amargura no coração, um homem que não levou rancor. José não foi para o caixão levando rancor, mágoa, tristeza. Isso é uma lição para todos nós. E aqui diz o texto que ele agora morre. Capítulo 15, verso 22. Só para completar a leitura, para a gente entender melhor. José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maqui, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos seus irmãos, seus filhos. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, farei transportar os meus ossos. E assim morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E agora entra em cena Deus agindo para tirar o povo que estava no Egito, porque eles cresceram, aumentaram muito, e eles não queriam mais que eles ficassem lá. Mas isso é assunto para outro dia, quando vamos começar a falar da vida de Moisés, servo do Senhor. Apesar das lutas, isso me bateu o coração. Apesar de saber que José estava vivo, ele não saiu igual afoitamente. Primeiro eu vou perguntar a Deus se eu devo ir para lá ou não devo. Isso é fantástico, não é, irmãos? Que Deus nos dê um coração de José. Que Deus nos dê um coração destes homens que nos dá uma lição tremenda. Esta é a palavra para hoje. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente. Que Deus guarde o seu coração. Que você saia daqui nesta manhã, sabendo que você está no projeto de Deus.